O propósito da inteligência espiritual, parte 1. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez é um enorme prazer, honra tê-los aqui conosco para compartilhar dos estudos da palavra de Deus. E hoje destacando o propósito da inteligência espiritual. Os estudos do mês de março, eles nos levam a entender, a nos aprofundar ainda mais a respeito desse propósito, da inteligência espiritual. Essa é a parte 1. E hoje está comigo aqui também o pastor Rafael, compartilhando sobre o mesmo assunto. No entanto, o estudo de número 4, o propósito da inteligência espiritual, parte 2. Temos como texto base para o ano Colossenses capítulo 1, verso 9. No entanto, nós queremos destacar para este momento Colossenses 1, verso 10 até verso 11, parte A. O verso 10 nos diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Verso 11, parte A. Sendo fortalecidos em todo o poder. Ou seja, andar com Deus, agradar a Deus, com certeza nos leva a uma vida de crescimento, a uma vida de fortalecimento, a uma vida de aprofundamento das nossas raízes dentro do Evangelho. Para isso, nesta lição nós destacamos 3 pontos principais: uma vida digna do Senhor, viver para agradar a Deus, e também, terceiro tópico, frutificar em toda boa obra. E no que diz respeito a uma vida digna do Senhor, será que eu não sou digno do Senhor? Eu não sou digno de participar da Santa Ceia. Eu já confessei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, desci as águas batismais, mas não sou merecedor de participar da ceia, porque eu peco, porque eu erro. Então, viver uma vida digna do Senhor, um dos primeiros pontos relevantes a respeito desta lição que eu quero destacar, pois o nosso objetivo hoje é esse, eu juntamente com o pastor Rafael, destacar alguns pontos relevantes. Essa lição ela é mais profunda. Você pode, por meio das redes sociais, nos procurar, se você quer esse estudo por completo. Ele está disponível também no nosso aplicativo do InChurch, e nós queremos a cada dia dividir aquilo que Deus tem nos dado, tem colocado no nosso coração. É um enorme prazer dividir com você. Então eu quero destacar aqui alguns pontos relevantes de uma vida digna com o Senhor. Como já disse, não significa que eu não pecarei, não errarei. No entanto, a cada dia eu vou me esforçar para não fazê-lo, para não pecar, porque isso agrada ao Senhor, isso alegra o Espírito Santo. E no que diz respeito aqui ainda este tema, o apóstolo Paulo ele vai falar de uma fé que se expressa no cotidiano, por meio de Efésios 4:1. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que é isso? A partir do momento em que eu conheço o Senhor e afirmo caminhar com Ele, o padrão da minha vida já não está mais fundamentado nos padrões sociais, culturais, em que eu estou inserido, geograficamente, ou até naquilo que aprendi, a vida com a parentela, com os amigos, porventura em um determinado local por onde vivi, por onde passei. O padrão agora é Cristo e a sua vontade. Então esse é um dos pontos que nos chama muito a atenção nesse primeiro tópico aí, que é uma vida digna do Senhor. Então a inteligência espiritual ela vai nos ajudar a fazer perguntas da seguinte forma: no meu cotidiano, no meu dia a dia, nas minhas ações, eu vou a todo tempo refletir e me perguntar:
isso glorifica a Deus? Essa minha ação, isso que eu estou pensando em fazer, isso que estão me convidando para fazer, isso reflete o caráter de Cristo? Isso edifica as pessoas ao meu redor, a importância do testemunho. Então, viver dignamente para o Senhor é de fato uma vida constante, uma luta constante, é contra a nossa vontade, uma vontade que de repente não agrada ao Senhor, pode até me agradar, mas não agrada a Deus, então eu preciso lutar contra isso para que eu possa dignamente viver e alegrar o coração do meu Senhor. Agora, viver para agradar a Deus, ele foge de uma aprovação humana. É claro que as nossas ações, mediante a palavra de Deus, vão trazer testemunho e bons frutos para quem está ao meu redor, mas no entanto, nem todas as vezes irá agradar, irá de encontro com que o mundo, os padrões do mundo, a moda, aquilo que está em alta, ou seja, então não se trata de ser aprovado, né, pelos padrões do mundo, pelo contrário, como é bom poder agradar a Deus e naquele bendito dia, assim como diz em Mateus 25:34, poder ouvir do Senhor: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então, viver para agradar a Deus tem ali os seus privilégios, né, os seus frutos, os resultados dessa vida que agrada a Deus. O apóstolo Paulo ainda escreve em Romanos 14:8: se vivemos para o Senhor, vivemos. Vou repetir: se vivemos para o Senhor, vivemos. Oh, glória! Então, ou seja, viver o reino, viver para o Senhor, isso significa de fato ter vida e vida em abundância. Agradar a Deus, meus amados, nem sempre será o caminho mais fácil. Ainda tem essa questão muito importante, mas sempre será o mais transformador. Isso, de fato, o Senhor nos transforma, né, e nos capacita para viver algo novo, algo diferente, algo onde de fato existe vida. Ao definirmos Cristo, né, como nosso padrão, encontramos o caminho para viver em conformidade com sua vontade. Então a importância, e eu quero reforçar e dizer que vale a pena permanecer firme aos pés do Senhor. E por último, o tópico de número 3, frutificar em toda boa obra. Né? Uma fé saudável, ela sempre vai produzir frutos. Igualmente uma árvore saudável produzindo bons frutos. Né? Aí eu quero destacar alguns trechos da lição e eu quero aqui até compartilhar com você de forma literal, conforme está escrito e nesse estudo. E nos diz assim, que as boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado dela. Então, é importante nos atentarmos para isso, né? Que não são apenas, somente as boas obras ou as obras que nos levarão à salvação. Ou seja, as boas obras não são a causa da salvação, mas o resultado dela. Não há méritos em nós para o favor de Deus, senão os méritos de Cristo, né? O seu Filho perfeito, o Cordeiro Santo de Deus, né? Que nos reconciliou com o Pai e agora nos dá o privilégio de participarmos da sua obra. Então, de fato, a inteligência espiritual ela vai nos conduzir a uma vida ativa, prática, né, e relevante em meio à sociedade, independente se existe uma validação humana, social ou não. No entanto, nós precisamos ser aprovados pelo Senhor, né, conforme diz e nos orienta e nos ensina a sua palavra, que é o que vai de fato nos dar fôlego e condições para produzir esses frutos. E olha só, os frutos revelam a saúde da árvore. Da mesma forma, nossas atitudes revelam a maturidade da nossa fé. Se dizemos que somos cristãos, precisamos o quê? Andar como ele andou. E o que a gente destaca ainda mais nesse trecho da lição é que
como ele falaria, né? É muito importante, até mediante ao trecho anterior, a qual desfrutamos aqui, das reflexões. Será que isso agradaria a Deus? Né? Então, como será que o Senhor iria agir? Então, diante, né, de cada desafio no casamento, na criação dos filhos, nas amizades, no trabalho, a todo momento nós precisamos estar refletindo: as minhas ações estão agradando e glorificando a Deus? Então, a inteligência espiritual, ela vai nos conduzir a essa vida digna, centrada em Jesus, tendo Jesus como o centro, e a sua vontade prevalecendo sobre os nossos passos. Então, queridos, espero mais uma vez ter contribuído com a sua caminhada, com a sua fé, com a sua trajetória, e quero reforçar que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Mas não acabou não. Agora o pastor Rafael dá continuidade e dá mais profundidade a esse tema, e eu quero agradecer e mais uma vez dizer: sempre sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Agora é com você, pastor Rafael. Muito obrigado, meu povo. Olá, graças e paz a todos. Vamos dar continuidade aqui, irmãos, ao nosso estudo, a nossa revisão dos estudos de célula, né? Falando sobre o propósito da inteligência espiritual, a parte 2. O propósito da inteligência espiritual. Vamos ver o texto base que se encontra em Colossenses 1, versos 11 e 12, a qual nos diz a palavra do Senhor: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Glória a Deus, aleluia. Sabemos, irmãos, que a vida cristã não é uma vida sem dificuldades, né? Todos nós enfrentamos momentos de cansaço, desânimo e limitações emocionais, físicas ou espirituais. E muitas vezes sabemos o que é certo, sabemos o que Deus quer, mas nos falta forças para continuar fazendo a vontade do Senhor, tendo em vista que a carne milita contra o espírito, né? Muitas vezes nós queremos fazer a vontade de Deus, mas há essa batalha espiritual interna. O apóstolo Paulo nos ensina que Deus não apenas nos chama para viver uma nova vida, uma vida transformada, mas Ele também nos fortalece para sustentá-la. Deus nos fortalece para sustentar esta nova vida transformada, a qual Ele chamou a cada um de nós. E a inteligência espiritual tem este propósito, irmãos. Ela nos capacita a perseverar e perseverar com alegria. Glória a Deus. Então nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, né? Vamos ver aí, revisar aqui com mais cuidado, com mais intencionalidade, esses versos que nós lemos em Colossenses. Então, Colossenses 1, verso 11, a parte A, que nos diz ali: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, a força para viver a vida cristã não vem do esforço humano, vem do poder de Deus. A força para viver vem do poder de Deus. Essa nova vida transformada vem do poder de Deus, irmãos. Então não se apegue ao esforço humano. Também em 2 Coríntios 12, verso 9, o apóstolo Paulo vai nos dizer: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então aqui Paulo está dizendo que ele vai ser forte com suas próprias forças, mas ele vai ser forte na força de Cristo, pois ele se gloria nas suas fraquezas, para que sobre ele repouse o poder de Deus, o poder de Cristo.
Mais uma vez, irmãos, a nossa força vem do Senhor. Não se glorie na sua própria força, mas busque forças no Senhor para vencer, para caminhar com Cristo a cada dia, para viver essa vida transformada que o Senhor nos chama. E algumas coisas importantes que nós devemos saber: a dependência de Deus nos livra do orgulho, a dependência de Deus nos livra do desânimo, e Deus nos sustenta quando nossas forças acabam. Aleluia! Então, a vida cristã não é sobre ser forte, mas é depender de alguém forte, depender da força que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza, a rocha da nossa salvação. Aleluia! Continuando ainda no Colossenses 11, agora verso 11, né? E a parte B agora nos diz: em toda perseverança e longanimidade, como nós lemos. Então, perseverança diz respeito a permanecer firme, independente das circunstâncias, e longanimidade, permanecer firme com as pessoas. Ambas são frutos de uma vida cheia do Espírito Santo do Senhor. Aleluia! Então, irmãos, a caminhada cristã, ela não é um evento, mas ela é um processo, né? E nós estamos nesse processo, nós estamos nesta caminhada, e nós temos alguns desafios atuais, né? Os desafios das distrações. Muitas coisas querem nos distrair, querem roubar o nosso tempo com Deus. Então é um desafio, lidar com as distrações constantes, com pressões para abandonar a fé, dificuldades nos relacionamentos, o esfriamento espiritual. Então são todas coisas que estão aí para nós como os desafios atuais. E como nós já dissemos, é preciso, irmãos, permanecer firme em meio às lutas, às batalhas, aos desafios, mesmo em meio às distrações, às pressões. Nossa confiança deve estar no Senhor, irmãos. Ore e busque forças no Senhor, porque com certeza o Senhor vai te fortalecer. Nós também temos visto nesses versos que nós lemos a gratidão como uma marca de maturidade. Então o verso 11 nos diz: com alegria, dando graças ao Pai. Então a gratidão, ela revela uma maturidade espiritual, ela alinha o nosso coração com Deus e transforma a nossa forma de ver a vida. Então nós devemos andar com gratidão, dando graças ao Pai, e andar com alegria, irmãos, sabendo que a nossa gratidão a Deus não depende das circunstâncias, ela nasce do reconhecimento de quem Deus é. Então a nossa gratidão a Deus não é pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, o reconhecimento de quem Deus é nas nossas vidas. E a gratidão vai além dos milagres, ela alcança o nosso cotidiano. Nós devemos ser gratos a Deus pelas pequenas coisas do dia, pelo levantar, pelo trabalhar, pelo respirar, nas coisas mais simples do nosso cotidiano nós podemos ver a alegria em Deus, podemos ver a bondade do Senhor manifestada sobre cada um de nós, na vida, no sustento, na proteção, nos livramentos, na saúde. Em tudo nós podemos ver a poderosa mão do Senhor. Aleluia! Isso nos livra de uma vida de reclamação, de murmuração, de insatisfação. Muitas pessoas podem estar assim, mas aquelas que têm gratidão a Deus em seu coração, a postura é diferente. Então seja alguém que leve luz onde há peso, alguém que leve o louvor onde há reclamação. Troque a reclamação pelo louvor.
O louvor é arma de guerra, irmãos. O louvor nos aproxima do Senhor. Ele abre portas espirituais. Então, louve mais em vez de reclamar mais. Amém? E seja agradecido ao Senhor. E seja agradecido com alegria, como nós lemos. Então, para nós concluirmos, a inteligência espiritual nos ensina que Deus nos fortalece, Deus nos sustenta, Deus caminha conosco. Então, nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados, também não estamos à nossa própria sorte, mas o Senhor está conosco e Deus está presente em cada etapa da nossa jornada, em cada etapa da nossa caminhada, da nossa nova vida transformada. Deus está conosco e a vida cristã é sustentada pelo poder de Deus, pela perseverança e gratidão. Então, nós devemos nos lembrar dessas três coisas, irmãos: o poder de Deus, a perseverança e a gratidão. Tudo isso tem a ver com a inteligência espiritual. Então, agora fica aqui algumas perguntas para nossa reflexão pessoal, né? Você pode perguntar aí, refletir. Você tem buscado forças em Deus ou apenas em si mesmo? Novamente, uma reflexão pessoal, e também como igreja nós podemos refletir, né? Como podemos cultivar a perseverança, paciência e gratidão como igreja. São questões para nós pensarmos como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Então, vamos orar ao Senhor, pedir mais uma vez ao Senhor inteligência espiritual, perseverança, gratidão ao Senhor, que o Senhor, com certeza, Ele continuará conosco, sua mão poderosa sobre cada um de nós, nos abençoando não só como membros de uma igreja, mas também como um corpo de Cristo. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado ao Pai por este estudo. Muito obrigado ao Senhor pela vida do pastor Davi, que preparou os estudos deste primeiro trimestre. Muito obrigado ao Pai, pois nós temos crescido em inteligência espiritual. Senhor, nós te pedimos que a tua mão poderosa continue sobre cada um de nós, que a nossa força esteja no Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê perseverança para continuarmos a jornada, para continuarmos ajudando uns aos outros e continuarmos fortalecendo uns aos outros, sabendo que tudo vem do Senhor, que é o Senhor quem nos fortalece. Pai, eu oro para que os próximos estudos também sejam, Senhor, estudos que nos fortaleçam, que nos aproximem do Senhor, que nos façam caminhar cada dia mais próximos ao Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos com Teu Espírito Santo diariamente, constantemente. Ajuda-nos a termos um coração grato, reconhecendo quem Tu és, ó Senhor. Assim eu oro pela vida de cada um, Pai, que venha assistir este vídeo. Eu oro pela vida da nossa igreja, que sejam todos abençoados no nome poderoso do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Sejam abençoados em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Deus vos abençoe.